Sou eu, o teu Pai dos céus. Consegue notar a chuva lá fora? Eu disse, sim. Que aperte a chuva. Que chova mais. Que aperte a chuva. E chova ainda mais forte. Agora. Que comece a trovejar. Consegue ouvir os trovões lá fora? Eu disse, sim. Que aumente os trovões. Que aumente a quantidade e se tornem mais altos os trovões. Que os trovões se tornem mais fortes e mais graves. Pode notar que tenho autoridade até sobre a natureza. Eu disse, sim. Acredita agora que sou eu, o teu Pai dos céus? Eu disse, sim. Livro Os 7 Trovões. Atenção, para quem defende a religião é apenas um único sistema, que é o mesmo há mais de 2000 anos, e vai se levantar contra vocês mesmos que a defendem hoje, e sobre aqueles que buscam a verdadeira justiça de Deus. Este sistema religioso dos milênios irá persegui-los, pôr-los cativo, e matá-los através da religião unificada, e pelo espírito anticristo. Se libertem das religiões, antes que seja tarde, pois ela é uma grande meretriz, uma falsa companhia para a sua fé. A religião é ela também a mesma meretriz, uma mulher espiritual impura, que corrompe toda a verdadeira fé sobre a terra. A religião não é vista diante de Deus como uma pura mulher, mas é vista diante de Deus como impura meretriz. O desejo do Espírito Santo é para que todo o povo abra os olhos diante as verdades do Altíssimo Deus. Não sejam religiosos, sejam portadores do Espírito da verdade de Deus, porque a natureza dos religiosos é possuírem um contexto errado sobre as coisas do Espírito. Todas as religiosas interpretações, meio certas, estão completamente erradas diante de Deus. O entendimento do homem sempre esteve errado diante o completo sentido das revelações do Espírito Santo. Por isso, assim como todas as religiões estão erradas, todos estão diante dos planos de Deus equivocados. Muitos ficarão espantados e escandalizados com esta realidade da palavra, mas realidade como a da palavra viva de Deus, há nada igual. O que, ou a quem, a verdade do Espírito Santo de Deus não surpreende, sobre o que, ou sobre quem ela não tem poder de revelar. Deus mesmo é toda a verdade que auto-revela. Aonde está o entendimento do povo de Deus sobre o que é o sistema religioso que entregou o Filho de Deus à morte? Então não sabem que cada uma das religiões existentes são tentáculos de um mesmo sistema religioso. A religião é o próprio sistema. A religião é uma, assim como o sistema religioso é um sistema completamente manipulador e corrompido. E neste mesmo sistema há subsistemas. Quem condena o sistema religioso, condena mesmo as religiões, que são o mesmo corpo, são os braços do sistema religioso. Aquele que tanto esperam voltar dos céus, não criou religiões. Ele lutou contra o sistema religioso. A correta espiritualidade é de o homem ter fé no Espírito Santo. As discórdias, ofensas e guerras entre religiões, e outras, não fará o povo de Deus unido, muito menos salvo por cada um grupo que defenda a sua religião adepta. Deus não criou religião para nenhum povo, e saibam que, muito menos aprovou sequer uma delas. O sistema não contou para vocês esta verdade, nem aquele que esperam voltar dos céus. Ele mesmo lutou contra o sistema de religião, e contra os religiosos. Como podem ser rotulados em aprovar uma delas? Saibam, o mesmo sistema que matou o homem dos céus, chamado de o Salvador, foi pelo mesmo ridicularizado e morto. Ele foi entregue pelas mãos do mesmo sistema que defendem. Todas as religiões são mesmas subdivisões de um único sistema. Religião, denominação, são coisas do sistema religioso que servem-se não apenas para criar divisão no meio do povo de Deus. Se povos na terra conhecessem verdadeiramente o caráter do Criador e Salvador, seria como os mesmos, estariam contra o sistema religioso. O sistema é 1. Não precisam da religião A, B ou C. Precisam da verdadeira fé no Espírito Santo. Esta fé é o caminho que jamais falha para a liberdade, segurança e salvação do povo. Sejam todos espirituais unificados num só corpo pelo Espírito Santo. Por isso, estejam posicionados contra todos os tentáculos do sistema, assim como o Pai da criação, e aquele que esperam voltar do reino celestial. Todos os povos estão igualmente errados, manipulados pelos enganos do sistema, tanto os cristãos, os judeus, os muçulmanos, e todos os outros. Não caiam na cilada de que a união das religiões resolverá os problemas de conflitos.
O povo de Deus será mais do que antes escravo do sistema religioso, e ainda mais manipulado, e o problema será muito pior que um conflito físico, será espiritual. Esta será a pior meretriz formada. Toda religião é uma mesma mulher prostituta. A grande meretriz é mãe de todas as subdivisões. Na palavra de Deus revelada do fim, não há religião aprovada ou declarada a favor dos santos. Muito contrário, escrito em Apocalipse 17, a mulher grande meretriz, pois esta é a prostituta espiritual, assentada sobre a fera, a qual se embriaga com o sangue dos santos. Deus nunca afirmou que aqueles que seguirem tais religiões seriam salvos, mas aquele que perseverar na fé no teu espírito até o fim será salvo. Os não religiosos são parte dos 144 mil, que não se corromperam com os sistemas de mulheres, as religiões meretrizes espirituais, pois são eles puros de espírito. O religioso defende mais a religião do que a verdade do Espírito Santo, porque nunca o conheceu, tornando-se os maiores escravos do engano. O juízo de Deus cairá mais forte sobre estes, do que pelos ímpios, pois os ímpios já não creem, e já não temem a palavra de Deus, mas aqueles que dizem ouvir, obedecer e crer, e que verdadeiramente deveriam de temer, fazem o contrário, pois fazem sobre si, seu ego e sua vaidade, serem maiores do que a manifestação do Espírito Santo em suas almas, antes de se vestirem como mestres conhecedores da palavra de Deus, e frequentarem igrejas, sinagogas, mesquitas, todos os tipos de templos de pedra, vistam-se do caráter de Deus e de seu Espírito. Este também é mais um mandamento fidedigno do Altíssimo. Os integrantes dos 144 mil não estão atrelados a nenhuma religião, porque estes são os puros de espírito, os que jamais se contaminaram com as meretrizes espirituais. Estes são os que seguem diretamente o Espírito Santo em verdade, sem qualquer vaidade ou pessoalidade. Por estes, não há corrompimento no espírito. Estes são os escolhidos que dentre as gerações da humanidade foram comprados como primícias para Deus e para seu Filho, e deles não sairá engano, assim como nunca saiu engano da boca de seu Filho, enviado ao mundo, pois são eles irrepreensíveis, possuem caráter imaculado, quando diante de Deus, no seu trono. Estes são os que Deus escolheu sobre auxílio de suas tarefas na terra. Estes são os que estão de pé ao topo do Monte Sião Santo, espiritual. Estes serão santificados, no que representa o selamento na maior atitude, ao nível máximo do Espírito Santo, a distribuição dos dons, diante a aquisição de toda autoridade e poder do reino de Deus. São todos estes, incorruptíveis, somente integrantes dos 144 mil. Deus dará toda a autoridade para auxílio, a salvação por este tão grandioso mundo, tanto quanto a seu Filho, quanto a Deus. Ao uso de seu Espírito seus servos serão chamados, conscientizados a cada um destinado selado nesta tarefa do fim, para contribuir auxílio às mais poderosas testemunhas de Deus, e muitos serão transformados, glorificados no Espírito, e os inimigos não poderão jamais tocá-los. Quem não sabe, agora saiba, que servos de Deus autênticos, nunca estiveram ligados a nenhum tipo de religião. Somos livres, e Deus fala diretamente conosco pelo teu Espírito. A religião é uma barreira, e as denominações são divisões espirituais, quais desunem o povo, diante uma pura vontade do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo flui puro sobre aqueles que são livres de religiões e denominações, e nestes não há poluição espiritual. São homens que não se poluíram com mulheres, como falado em Apocalipse 14:4. E estas mulheres são mulheres espirituais. Estes são os que não estão contaminados com mulheres, porque são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vá. Estes são os que dentre os homens foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro. Apocalipse 14:4. Nesta passagem, não há nenhum significado carnal. Não são mulheres de carne. São as mulheres espirituais. São as mesmas, as religiões, pois dentre os 144 mil, estarão selados tanto homens, quanto mulheres de carne, empenhados na tarefa de auxílio à salvação. Deus não criou religião nenhuma. Toda religião é uma meretriz maligna satânica, e esta grande meretriz vai para o fogo da destruição. Deus não criou religião. Todas elas não passam de meretrizes espirituais. Jesus condenou as religiões e os templos, humilhou o templo de pedra ao chão, com o uso da palavra de Deus, por causa da soberba do homem, o engano, o comércio da palavra,
E não será diferente neste tempo. Este é o tempo do fim, onde o povo de Deus já se encontra no espírito de apostasia, crendo mais na voz do homem do que na voz do próprio Deus. Deus não tem lugar específico de fazer milagres. Ele faz em qualquer lugar, e ele chama quem ele quiser. Basta ter a verdadeira fé. Tanto templos, edifícios, prédios, casas, sinagogas, mosteiro, dentre outros. Deus não mandou ninguém construir. Foi ideia do homem, para alegrar a Deus. Mas o homem vem fazendo o contrário. Destes lugares de adoração 90% viraram casa de Baphomet e Mamon. Deus virá com juízo sobre todas estas. A quem esteja envolvido com a meretriz, a aberração espiritual, não escapará. Sim, os homens criaram um sistema que na realidade desvia do caminho reto a Deus. A religião é o caminho cheio de curvas. O Espírito Santo é o caminho reto que leva diretamente a Deus. Não sejam os homens religiosos. Sejam espirituais no verdadeiro Espírito Santo de Deus. Toda religião é como uma cidade Sodoma e Gomorra espiritual, uma grande meretriz. Sabem que todas as religiões serão fundidas numa só religião? Este plano já está em oculto e será concretizado no mundo. A religião única, a união de todas as religiões, toda a podridão e abominação espiritual estará nesta meretriz poderosa. Mais uma vontade do homem, não tem nada a ver com a vontade de Deus. Para Deus esta união será denominada aberração, abominação e assolação espiritual, o corrompimento total do espírito. Isso já está às portas. Tudo que está falado aqui é por revelação de Deus, arrebatado no espírito. Deus falou-me, mostrou-me e revelou-me, audivelmente e ocularmente. Não é interpretação particular de homem. Tudo vem acontecendo conforme descrito nestes vídeos testemunhos. Parem para analisar. Em jejum e oração peçam para Deus lhe revelar. E o maior jejum não é o homem fazer sobre si fome e sede, mas de abster-se de seu próprio ego, negar a si mesmo dos próprios desejos e vontades, convertendo seu coração a todo o verdadeiro bem que vem de Deus. Assim que será ti testificado cada verdade do Espírito. Em jejum e oração busquem testificação no Espírito Santo, porque se buscarem entendimento através do homem, blasfemarão contra o Altíssimo Deus. Assim será, porque os homens não sabem de nada, e não são coisa alguma. Apenas se autorrotulam a cargos e autoridades por vaidades e ego. Mas muitos Deus nem chamou a ser coisa alguma. Portanto não receberam nenhuma de suas revelações. E muitos dirão naquele dia do juízo: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então Deus dirá abertamente: Nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Mateus 7, 22 a 23. Quem é de Deus faz a vontade de Deus, e obedece a Deus. Quem é do homem, ou de Satanás, obedece e faz a vontade do homem, ou de Satanás. A quem pertence o reino de Deus? Ao homem, a Satanás, ou o reino de Deus pertence ao próprio Deus? Qual a voz a humanidade deve ouvir para ser salva? Ao fundador da salvação, ou o homem que nada fundou? Ou ouvir a voz de condenação de Satanás? Quem tem sabedoria ouve, entende a voz de Deus, reconhece tua autoridade e segue. Deus virá com juízo sobre todos os religiosos hipócritas, a quem esteja envolvido com a meretriz, a aberração espiritual. Ninguém escapará. Toda religião é uma meretriz satânica. Nenhuma salva, mas condena. Elas desviam, limitam como muralhas, impedem o caminhar no puro Espírito Santo, levam como doutrina manipuladoras de erros ao abismo, condenando toda alma às trevas. Não defendam a religião, defendam a fé no Espírito Santo, e serão libertos de todo engano religioso. Sabem por que Satanás se une ao homem? Porque Satanás, com a ajuda do homem, é mais um poder complementar de destruição para lutar contra toda a criação de Deus. Toda religião é fundada para palco de teatro, aos egos e vaidades nas mentes dos falsos mestres. Deus nunca criou religião. Jesus nunca criou religião. Moisés nunca criou religião. Maomé nunca criou religião. Todas as religiões quais dizem originadas dos profetas foram originadas por mentes corrompidas de homens, pós-passagens dos profetas pela terra, e contudo, sem haver vontade de fundação alguma pelo Espírito Santo de Deus. E neles não há o caráter puro de Deus, nem seus princípios, como alegam. São astutos enganadores como a serpente, e eles fazem de tudo para conquistar um convertido à sua religião, manipulando com mais hipocrisia que há neles, fazendo ainda com que seus seguidores sejam mais merecedores do inferno do que eles mesmos. Usam a sua religião como palco de show,
e as pessoas que eles compram para encenar o espetáculo, com falsas profecias, falsos prodígios e falsos milagres, e são tão enganadores e corrompidos como eles. O juízo virá para ambos, o juízo de Deus será real, não escaparão. Assim, então, como disse Jesus, estas palavras então escritas em conformidade bíblica, os mestres da lei e os fariseus se assentam na cadeira de Moisés, obedeçam-lhes, e façam tudo o que eles lhes dizem, mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. Eles atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo para movê-los. Tudo o que fazem é para serem vistos pelos homens. Eles fazem seus filactérios bem largos e as franjas de suas vestes bem longas. Gostam do lugar de honra nos banquetes e dos assentos mais importantes nas sinagogas, de serem saudados nas praças e de serem chamados rabis. Mas vocês não devem ser chamados rabis, um só é o mestre de vocês, e todos vocês são irmãos. Mateus 23, 1-8. Há um só rabi, um só mestre, um só pastor, um só Senhor, um só Deus. Religiões são costumes entre povos dentre as cidades. São formas de adorações. Haverá uma só religião unificada. Haverá uma só forma de costume e adoração. Esta mulher é cidade espiritual. Também ela mesma é uma religião, modo de viver, influenciar espiritualmente os homens, politicamente, tradicionalmente, e também, toda influência sobre a ciência do homem. A mulher é influência religiosa, influência maligna, influência política, influência dos costumes tradicionais ao modo de viver mundano, e sobre parte da ciência. Toda religião é uma mulher impura e maligna que leva à prostituição no Espírito Santo, e à perdição eterna. Não sejam enganados por religião alguma. Todas as religiões estão reprovadas pelo próprio Deus Altíssimo. Porque todas elas não estão com a verdade, não passam de sistema religioso do engano, levam ao descaminho e à discórdia diante de Deus. A verdade somente pertence a Deus, ao Espírito Santo, e Deus nunca se comunicou com os líderes religiosos. Deus não levanta ninguém no meio destes corrompidos, e não tem se comunicado com eles, mas levanta servos por fora do sistema religioso para que venha revelar seus mistérios, tudo que está oculto, e executar seus juízos. O Criador não criou nenhuma religião para o povo, nem dentre os povos antigos, nem deste tempo, e não criará para tempos futuros, a este mesmo tempo do fim. Nenhuma religião salva. Deus criou a salvação através de Yeshua, teu filho. A religião é um tipo de crença distorcida, criada pelo homem. Já estamos no apocalipse final, e você nem viu passar. Acorde do sono, e enxergue da cegueira espiritual que a religião causa. Deixem a religião, seja qualquer uma, não irão dar a ninguém a dignidade de ser recebido pelo Deus eterno, pois quem troca a fé direta ao eterno, pelo apego à religião, não é digno do reino de Deus. Deixe de carnalidade, nunca entenderá o que é espiritual, sendo um miserável religioso intelectual e carnal. A religião não revela o Espírito Santo, porque na religião não há pureza espiritual, mas o Espírito Santo revela todos os corrompimentos das religiões e dos religiosos, porque somente o Espírito Santo é supremo e puro. O pior miserável é o miserável espiritual. Sejam sábios através do toque do Espírito. Yeshua, Jesus, está livrando muitas almas a destino do inferno, salvando a muitos, poupando das garras dos falsos mestres lobos devoradores de ovelhas. Muitos religiosos deveriam estar no inferno, porque se fazem indignos, pecadores contra o Espírito, e impuros, iníquos de vossa própria geração, soberbos, hipócritas, avarentos, gananciosos, impiedosos. Se não houvesse o plano de Deus pela obra do Salvador, não haveria misericórdia por uma só alma. Todos estariam condenados, e sem a manobra de salvação, não somente os religiosos seriam condenados, mas toda a humanidade por falta de redenção e exaltação espiritual. Acaso alguma religião é adorável a Deus? Justamente Deus é contra todas elas. Todas as religiões não passam de meretrizes espirituais. Façam como a mim, sigam o Espírito Santo de Deus. Assim, como Jesus seguiu diretamente o Espírito Santo, não sigam religiões alguma. Sejam libertos da religião assim como sou liberto, espelhado no Criador e no Salvador. É o Espírito Santo de Deus em mim. Não preciso de mais nada além do Espírito Santo de Deus, pois é este mesmo Espírito Santo que me completa e me revela todas as coisas que Deus designa a mim. Nenhuma religião traz a paz, mas sim o Espírito Santo. Este Espírito traz a paz. Este Espírito não só traz a paz como também vivifica a alma e salva. Toda religião foi criada pelo homem, e por elas,
religiões, terem sido criadas pelos homens, não foram criadas por Deus nem pela tua vontade o surgimento delas, mas da vontade de Satanás. A verdade é que Deus abomina qualquer tipo de religião. Quem defende religião não conhece o Espírito Santo de Deus. A defesa de que um dia haja a união de todas as religiões, se formará uma grande prostituta espiritual. Muitos falsos profetas e falsos pastores já estão no mundo, como antes profetizado. Eles estão aliados a este sistema religioso corrompido, que ainda visa unificar todas as religiões, criando uma grande prostituta espiritual. Assim todas irão unidas, sustentadas por um governo mundial, o que gerará muito dinheiro aos líderes religiosos. Uma religião unificada. Este novo sistema estará a manipulação e o domínio direto da besta, e como recompensa aos líderes de maneira financeira, serão assalariados pelo sistema de governo mundial, fazendo com que os religiosos preguem somente em acordo conforme controle e aprovação do próprio sistema, censurando ainda mais as verdades, fechando mais ainda os olhos do povo de Deus da verdade, e espalhando a mentira, o que fará dos religiosos muito mais ricos num comércio muito mais lucrativo da falsa fé, mais do que se encontram nos dias de hoje. Os falsos líderes religiosos, eles se venderão ainda mais, pelas vantagens do mundo, e pelo dinheiro, assim como Judas Iscariotes foi comprado e traiu o Filho de Deus. Estes religiosos trairão e entregarão todo o povo nas mãos dos anticristos e da besta. A muitos fiéis de Deus eles entregarão nas mãos do sistema da besta. Por isso, eles dizem para não se preocupar com o número da besta, nem a sua marca, e dizem que é bobagem, como se não fossem passar pela grande tribulação que há de vir. A grande tribulação virá para todos, a que todos sejam lapidados no fogo do Espírito. O povo não subirá, ninguém subirá antes da grande tribulação, exceto os 144.000 que são chamados e serão selecionados para batalhar na tribulação auxiliando o verdadeiro povo de Deus. E haverá muita perseguição e sofrimento dos fiéis remanescentes sobre a terra. Mas aqueles que perseverarem receberão a coroa da vida eterna ao fim. Raros são os tais pastores famosos pregarem sobre a besta e sobre a marca da besta, e a fórmula satânica da besta. Será cada vez mais difícil presenciar estas pregações no meio destes falsos líderes. Jamais verão estes tipos de pregações através deles, porque eles são soberbos, e Deus não revelou nada para eles. Fujam destes homens corrompidos no espírito. Deus revela aos seus pequenos. Os grandes são mercenários da fé. O dinheiro, a fama e o poder, a vaidade no ego, estes são os interesses destes falsos pastores, porque são mercenários. Não há interesse sobre o bem das ovelhas, mas apenas de si mesmos. Nada da palavra de Deus conhecem de verdade, somente são eles especuladores da palavra. Têm eles o conhecimento somente sobre as manipulações e doutrinas enganadoras, focados não pela salvação, mas pelas riquezas do mundo, e fama o que eles conhecem. O objetivo deles não é auxiliar na salvação de almas, e nem mesmo a alma deles estão salvas. Muitas almas como as deles estão lançadas no abismo das trevas. Falam de Deus e de suas palavras, mas não vivem e nunca conheceram. Nem mesmo Deus os chamou, nem mesmo Deus os conhece. Fujam destes lobos vorazes. Eles se infiltraram como ladrões da meia-noite, pois se fizeram ladrões da fé, porque eles já roubaram almas de muitos, poluíram a muitos com seus egos, suas hipocrisias, suas soberbas, suas ignorâncias espirituais, seus enganos e suas mentiras. Já fizeram muitos de seus discípulos caírem, e ainda mais cairão com eles no abismo. Abram seus olhos. Deus anda alertando sobre o perigo e o dano da besta, e muitos falsos pastores destinados a andar pregando o contrário. Quem tem a verdade é o homem, o Deus. Ponham na balança de suas vidas estas palavras, e se libertarão da mentira destes homens gananciosos e soberbos. O Espírito de Deus não está sobre eles, mas, sim, o espírito de Mamon, e todo engano, para aqueles que irão perecer. Um líder selecionado por Deus, na sua verdadeira fé se espelha no Criador e Salvador, levando seu povo até o caminho das alturas do Monte Celestial. Mas o religioso hipócrita se espelha em si mesmo, em seu próprio ego, desviando dos princípios de Deus, levando com ele todo o povo ao descaminho destino às profundezas do abismo das trevas. E muitos confundem o sistema religioso com a origem da salvação. A religião tem nada com a salvação, muito pelo contrário. Deus não criou religião, nem mesmo tem por meio da religião auxílio de salvar. O seu filho, Yeshua, nunca se juntou a religião alguma, nem criou nenhuma religião, mas Deus deu seu filho para a salvação, o qual foi entregue à morte pelo sistema religioso aos romanos.
E o mesmo sistema ainda subsiste, até hoje. Mas Deus usou da ressurreição de seu Filho para que todos enxerguem a serem libertos do sistema religioso mentiroso, para assim, mostrar a verdade, libertar finalmente, deste sistema, e salvar a todos. Apartem-se, espírito de divisão e engano. Eu vos repreendo pelo poder do meu espírito, e eu mesmo farei expor todas as suas vergonhas diante de mim. Pelo que pensaram, do que guardaram maliciosamente, e pelo que se expressaram. Despertem, porque este já é o tempo de Apocalipse. Sim, despertem. Este já é o tempo de Apocalipse, este é o tempo do fim. O que mais esperam acontecer? Esperam perder as suas almas. Despertem. A humanidade encontra-se na contagem regressiva para o fim de todas as coisas de todos os tempos. Entretanto, cuidado com as pregações de engano do homem. O Apocalipse não se prega, relata-se fatos designados, testifica-se, testemunha-se, vive-se de fato em fato nestes últimos dias, e testifica-se através do meu espírito, porque o livro do Apocalipse encontra-se todo em enigma, para que não haja entendimento de quaisquer pessoas que o leia. Ninguém pode decifrá-lo, nem mesmo as forças espirituais opostas. Eu limitei a compreensão diante de todos, as manipulações dos espíritos malignos ao entendimento de minhas poderosas revelações. Sim, limitei o entendimento destas minhas palavras a todos os seres das trevas, e também aos homens, aqueles que dizem serem conhecedores de meus planos e mistérios, e que dizem interpretar com exatidão as minhas revelações, não passam de mentirosos. Aquele que se exalta diante de mim será humilhado, e aquele que se humilha será exaltado, porque não depositei este entendimento a nenhuma mente humana. O que é da carne é da carne, e o que é do espírito, é do espírito. O entendimento, e minha interpretação correta somente se dá através do poder de revelação do meu próprio espírito, quando eu mesmo revelo, a meus autênticos servos, através de visões nítidas, e audivelmente claras, conduzidos ao arrebatamento do espírito, como estou fazendo agora. Está escrito por milênios atrás, que se possível, até os meus eleitos seriam enganados. Para muitos está sendo possível. O povo somente quer ouvir a voz das adúlteras, através dos homens enganadores, rotulados ensinadores, pastores e mestres, religiosos hipócritas. Não podem interpretar a minha palavra, a que somente se interpreta pelo Espírito Santo quando eu mesmo falo. O que os homens fazem é especular e adulterar as minhas palavras puras e santas, e o povo deixa de crer da boca de vosso Deus, para crer em bocas de homens. O resultado é queda, para o abismo. Estes falsos mestres e falsos pregadores, somente têm o entendimento em criarem mais falácias. Isso fazem muito bem, enganadores. No fundo, eles nunca pertenceram a mim. Outros, deixaram de pertencer a mim, e não mais possuem minha luz. Em seu interior, são de trevas. Eles tornaram espíritos de anticristos e antideus. Se apostataram de mim, na fé, homens de espíritos blasfemos, de mente maligna, filhos da mentira. Larguem mão de suas heresias contra o meu espírito. Deixem de ser hereges. Larguem todo este modismo imaturo da carne. Se arrependam antes que seja tarde, e permitam que o meu espírito vos conduza ao meu verdadeiro caminho da libertação e da salvação. Amadureçam no meu espírito. Aqueles que ainda não crerem, aguardem o dia do purgatório, no dia do juízo, pois neste dia será provado que todo erro está na soberba do homem, e até este percurso passarão por muitas dores e tribulações, inclusive a maior de todas, que será insuportável, sem a condução do homem na glória do meu espírito. Não creem nas minhas palavras, mas creem nas palavras de homens, povo hipócrita, desobediente e obstinado. Eu vos ensinarei a verdadeiramente temerem minhas palavras, diante os meus juízos e no dia da minha ira. Meu temor será grande sobre todos debaixo na terra. Eu pouparei somente aqueles que permanecerem fiéis a mim, e aqueles que não permanecerem fiéis, eu vos arrancarei da terra, com o uso da força violenta dela. Então, meu povo, desejam perder a vossa salvação pelas interpretações do erro dos homens, ou ouviram a minha voz, minhas interpretações verídicas do meu espírito? Quando foi que nesta geração presenciaram palavras como estas minhas? Será que a palavra do homem pode ser mesmo comparada à minha? Somente eu sou Altíssimo, aquele quem pode todas as coisas, e não há outro que revele meus segredos e mistérios. Não há outros deuses, nem homens, nem mesmo nenhum ser do inferno, que possam decifrar das minhas revelações mais enigmáticas, e não venham refutar meus planos. Assim,
faço assegurar para que dentro da humanidade haja salvação, e os inimigos não venham invadir meus planos e saltear as almas dos homens beira a entrada de meu reino. Muitos que se dizem homens de fé, e que creem nas minhas palavras, no entanto, ao fundo não creem, são apostatas, se apostataram da minha verdadeira palavra, mas ainda muitos sabem que os inimigos não brincam. A briga no jogo deles é para valer, desde quando eles decidiram destruir toda a minha criação, e eles não blefam, e na verdade eles conseguirão, mas eu farei nova todas as coisas. Todos vocês sabem muito bem como os inimigos espirituais influenciam os homens, e levam ao caminho sem volta, a destruição. Sozinhos não fugiriam deste caminho após já ter entrado. Eu fiz um milagre para a humanidade. Eu dei mais tempo para a humanidade se consertar. Eu poderia muito bem ter acabado com tudo, mas da mesma forma que no fundo vocês acreditam em mim, eu acredito na capacidade de mudança de vocês. Este mundo já deveria ter acabado há muito tempo. Estou cheio das malevolências deste mundo, mas o poder da minha misericórdia vos sustentou até aqui. O mundo já acabou num piscar de olhos, e vocês nem perceberam. Eu pausei o tempo. Eu voltei o mundo ao tempo na minha misericórdia. Posicionei a humanidade ao ponto que eu almejava, e fiz recomeçar, e dei mais tempo à humanidade, para se arrependerem das apegações das coisas do mundo, a se aproximarem mais de mim, para que mais número de almas sejam salvas. E eu farei isso, ainda outras vezes e muitas quantas outras vezes eu achar necessário. Eu faço que os planos dos inimigos sejam frustrados. Eu golpeio a cabeça da besta, e faço perecer. Este é todo o meu poder. Minhas ações do Espírito estão além do que vocês podem ver e perceber. Assim é o meu poder. Eu dou livramento em massa ao meu povo. Eu apago ao ponto a mente das massas ao zero. Dou o livramento, e começo novamente, porque eu sou Deus. Renovo e restauro todas as coisas num estalar de dedos, num piscar de olhos. Tudo para que não percam a minha salvação, porque assim julguei que a minha salvação não será perdida pelo meu povo, porque meu é o domínio sobre todas as coisas, e o que eu quiser, assim será conforme minha vontade, e ninguém pode manipulá-la, ou sequer mudá-la. Os homens e suas vontades são muito pequenos diante de mim. Eu sou Deus, e sou Altíssimo. Eu poderia fazer mudá-los num estalar de dedos, mas não quero que sejam guiados por mim como robôs ou marionetes, mas que sejam compreensivos e obedientes diante de mim no meu espírito. Muitos de vocês têm consciência de tudo isso que falei agora, e eu estou revelando estas coisas, que demasiadamente os religiosos duvidam. Mas nenhuma religião tem o poder de vos salvar, mas sim a fé em mim. A religião não leva ninguém a lugar algum, exceto ao abismo, mas o meu espírito, a condução verdadeira da pura salvação. Auxiliem a estas palavras chegarem até os confins de toda a terra, para que a minha glória seja manifesta no meio dos homens. Esta, que é a minha verdade. Eu não criei religiões, nem seitas, nem denominações, nem liderança de homem. Eu criei a fé no meu Espírito Santo, na liderança do meu Espírito, e aqueles que pertencem a mim virão a mim, pela minha voz, e aqueles que não pertencem serão lançados fora. A humanidade caminha para sua autodestruição. Este é um fato, uma realidade imutável, num destino, um desígnio imutável, irrevogável. Os religiosos do sistema são atualmente como aqueles dos tempos antigos. Eles não se importam com a salvação das almas deles próprios, menos ainda com a salvação das almas alheias. Eles não têm o meu Espírito Santo como alegam ter, mas, sim, um outro espírito, um espírito corrompido e imundo. Não meu, um espírito que não é da verdade, o espírito da mentira e engano. Afastem-se deles, para que não compartilhem da mesma maldição. Ouçam-me, pois somente eu sou o Criador. Eu fiz todas as coisas, dentre elas a humanidade, através de minha poderosa criação. Mas a humanidade despreza-me. Há descasos e desconsiderações acerca das minhas palavras. Os homens estão cavando seu próprio poço, para uma queda sem fim. Virá neste tempo, sobre esta geração, a segunda maior e última queda do homem. Vem a segunda morte do homem, a mais profunda já recebida ou conhecida. O que seria da humanidade, se não fosse pelo meu poder de misericórdia, ao plano de minha salvação? Os homens se encontram como naqueles tempos em que tratei a humanidade com Noé. Há rumores de guerras, e guerras declaradas por homens. Há falta de amor, falsidade e traição. Há aumento da corrupção do mundo. Há ganância sobre o dinheiro, e sobre as coisas de valores mundanos. E há todo o avanço, ao desvendar da ciência maligna do homem. Estas coisas, destino para qual irão todos perecer. O ego humano,
a soberba, o status pelo poder, a exaltação dos maus e injustos, a humilhação dos bons e dos justos, a humilhação e o descaso aos necessitados menores e mais humildes, e toda a forte fonte de inversão de valores sobre todo o mundo. Nas grandes nações, a posse de armas de alto poder de destruição em massa, da maldade, ao ódio, o prazer e ao poder, e a busca do homem pela minha completa independência, o avanço em toda forma, a ciência do mal do homem. Não foi a minha mão que criou todas as coisas, certamente, mas todas as coisas mundanas são criadas por próprias mãos de homens. E destas, jamais oferecerão verdadeira proteção, nem salvação à humanidade, mas sim, a mais completa, repentina e mais terrível, destruição. Eu dei a este meu servo grandes revelações sobre estes assuntos, que retiveram guardados meus segredos e mistérios por milênios, e todo este meu propósito é por algo muito poderoso. Este é o meu servo, a quem eu mesmo escolhi, debaixo de todo este meu propósito no auxílio à salvação. Não se escandalizem ou detenham, porque eu mesmo estou a comando sobre ele, a revelar todas estas coisas, e ainda o capacito a lutar contra o espírito anticristo, contra o dragão, contra a besta, e contra toda a influência das trevas, e eu sou Deus. Eu mesmo falo tudo isso a este meu servo. Ele me ouve, e eu o ouço. Eu o configurei nesta maneira ao meu espírito, e fiz a este meu servo hora de divulgar todo este testemunho diante de mim a todo o meu povo, e sobre a quantidade de coisas que revelei e ando revelando a ele. Não é nem mesmo o princípio. Aqueles que estão no meu espírito reconhecerão estas palavras, que não são de homens, e se ajuntarão a mim. Aqueles que não estiverem no meu espírito se apartarão. Eu conheço os corações e a mente dos homens. E aqueles que estiverem comigo verão a minha vitória e a derrota dos nossos inimigos. Eu sou o vosso Deus Altíssimo. Se desejam a salvação, contudo, rejeitam as minhas palavras no meu espírito, então como se configurará a minha salvação sobre vocês? Somente eu sou Deus, o mesmo desde o princípio. Acham inacreditável todas estas coisas em ação do meu espírito, ao ponto de deixar de acreditar nas minhas palavras. Em todo este tempo, não conhecem a mim, nem mesmo o meu espírito, porque se deixam manipular meu povo, pelos desejos de homens. Muitos eu chamei, e muitos largaram a verdadeira caminhada diante de mim, e trilharam novos caminhos desconhecidos, contrariando as minhas vontades, contra minhas verdades, caminhos nos quais não encontram-se na presença do meu espírito, e a isso, eu não mais os conheço. No profundo todos sabem que estas palavras são minhas, mas muitos não admitem este fato, e outros ouvem, e fogem delas e fingem que nunca as ouviram, porque minhas palavras estão cheias de julgamentos e juízos. Palavras as quais ferem nas suas vaidades e pesam nos seus egos. Mas quem pode contrariar as minhas vontades, e permanecer impune? E quem pode anular meus estatutos, meus regulamentos, meus comandamentos e as minhas leis? Não há quem fuja de mim diante do meu juízo. Apartem-se de mim todos aqueles que se aventuraram em outros caminhos, trilharam a sua própria estrada da ilusão, aos caminhos da iniquidade e do engano. Somente eu, sou o Senhor. Não vos dei os meus entendimentos. Eu confundirei a todos. Apartem-se de mim, espíritos de contenda e de engano, pois eu não vos conheço. Aqueles que realmente desejam ser salvos se arrependam buscando a mim de coração e alma pura. Então eu os corresponderei. Eu sou o Altíssimo, o único, o Todo-Poderoso, o mesmo dos tempos passados, o mesmo de hoje que ainda fala, e de todo sempre, e por toda a eternidade, o Deus Altíssimo. Deus. Esta é toda a origem da necessidade de me manifestar no meu espírito, selecionar meus servos, e voltar a falar com o meu povo, nestas últimas horas. Este é todo o poder de meu espírito nestes últimos dias, e volto a falar, a esta maneira poderosa após milênios de silêncio, para que minhas velhas obras sejam complementadas por mim, e sejam melhor compreendidas estas minhas novas obras para o fim. Este é todo o objetivo de eu chamar, selecionar, a todo intuito o resultado de salvar, nestes últimos dias. E eu irei me expressando, detalhando passo a passo, pouco a pouco, para que todas estas coisas complexas não compreendidas por mentes de homens, sejam pelo mover do meu espírito, compreendidas. Todas estas palavras são meus complementos das minhas revelações bíblicas, que vos auxiliarão no caminho a mim, para que entrem todos no meu reino. Permaneçam focados aqueles que são meus, em alerta, de olhos bem abertos, e ouvidos bem inclinados para cima, para o alto, para o vosso Deus Altíssimo, porque sou eu, quem está falando, o Rei dos Reis, e sou Deus, o Supremo Deus,
e o justo dos justos, o juiz sobre todos, o excelentíssimo comandante, o general dos generais. A cabeça da besta é golpeada pelo meu poder da palavra, a minha espada de 2 gumes, que sai de minha boca, e como um golpe no sistema, envolve muitas coisas das quais não compreendem, senão por revelação do meu espírito, como sempre faço, e ainda ando fazendo agora. O meu golpe mortal sobre o sistema da besta tem diversos significados espirituais, que abalam o mundo físico, e todas as consequências interligadas ao golpe de minha espada sobre o sistema serão manifestas no mundo físico, para que todos testifiquem das minhas obras, a que todos saibam que além delas serem verdadeiras, elas são neste mundo reais. E estas coisas acerca da natureza desta fera são danificadas pela penetração poderosa de minha espada na cabeça da besta. Ela está golpeada, moribunda sobre as profundezas das trevas, mas se recuperará. Em breve reacenderá do abismo com muito mais poder. Preparem-se, pois o significado da besta é um sistema de coisas. Por isso, a marca da besta não é apenas uma simples coisa. São cadeias de coisas complexas. Ela envolve diversidade de procedimentos através da ciência e tecnologia, manipulação, engano da religião, governo e controle. E a natureza da marca da besta não é apenas uma simples marca aparente. Ela marca externamente, internamente no corpo, na alma e no espírito. O objetivo da marca da besta é tocar no DNA humano, substituindo a natureza humana que eu criei, aos que receberem da poderosa fórmula da besta e seus procedimentos. Aqueles que serem admitidos nestes processos se afastarão de mim, pela mente, pelo corpo, pela alma e pelo espírito, porque serão profundamente tocados, alterados, na profunda natureza da minha criação, não podendo jamais ser configurado a minha glória para a eterna salvação. Desde a fundação da humanidade por minhas mãos, os homens têm adquirido progressivamente a ciência do bem e a ciência do mal. A humanidade deverá escolher estar debaixo do meu caráter, ou debaixo do caráter da besta. Esta é toda a origem ao objetivo de eu manifestar o meu espírito nestes últimos dias, para que melhor compreendam as necessidades destas minhas novas obras do fim, pelo meu espírito, e assim, compreendam todos que tudo isto que ando expressando e revelando, é indispensável, extraordinário, extremamente necessário para que não sejam enganados pela besta, e sejam testificados por estratégia minha, debaixo da execução de meus planos, e falo ainda todas estas coisas para que o meu povo se apresente diante de mim, salvo aqueles que pertencem a mim de verdade, reconhecem a minha voz, crê na minha palavra e segue-me. Mas aqueles que não me pertencem ignorarão estas palavras e seguirão a besta, e aqueles que seguirem a besta serão destruídos para toda a eternidade. Mas aqueles que buscarem a minha presença e a minha salvação viverão por toda a eternidade em meu reino. Eu sou o mesmo Deus Altíssimo dos tempos antigos. Não há limite acerca dos tempos sobre mim, pois eu sou a própria eternidade. Eu faço a eternidade, crio e divido o tempo. E no tempo dos homens eu falo, invado as dimensões espaço-tempo, penetro nesta dimensão do universo físico dos homens. Faço ainda que tudo se converta, das minhas coisas espirituais e celestiais, em coisas físicas e materiais diante percepção de todos os homens sobre a terra, para que minhas obras sejam percebidas, vistas e ouvidas, aos olhos e ouvidos dos homens, e que haja a minha salvação no meio de meu povo, e manifesto-me neste tempo do fim. Esta é toda a necessidade de meu espírito, sem haver quaisquer barreiras, porque não há limites para mim, pois eu sou Deus, e eu continuarei falando, revelando e executando minhas tarefas até o fim. Eu mesmo executarei as minhas poderosas tarefas, através de meus servos, até o último minuto, até o último segundo, até o último milésimo do tempo. Porque sou eu mesmo, o Eterno, o Altíssimo, o autêntico Deus Criador. E não sou religião, sou o mais Altíssimo Espírito Santo, o mais puro dos puros, e o mais santo dos santos. Deus. Os sete trovões.
e as duas testemunhas. Yah, Deus. O Senhor dos Exércitos guerreará por nós. Vede como tua mão é poderosa. Follow him. Haneni Adonai Haneni. Viadu Ha'am Hazeh. Ki Atah Adonai Ha'Elohim. Sou mais poderoso. Sou poderoso. Sim, Yeshua. Sim, Yahoo.